Oi, oi, oi! Vamos falar hoje sobre polígonos regulares inscritos. O que é isso? É quando eu pego um polígono qualquer, regular, e desenho ele dentro de uma circunferência. Todo polígono regular pode ser inscrito numa circunferência, pode ser traçado dentro de uma circunferência. Depois que eu traço esse desenho, eu gero elementos. Os elementos de um polígono regular inscrito, quais são? Bom, eu tenho o centro do polígono, que eu vou chamar aqui de O, o centro do polígono, que coincide com o centro da circunferência. A reta que vai do centro, o segmento de reta que vai do centro até a borda da circunferência, raio, traçado normal. O segmento que vai do centro até a base do polígono, que está aqui de vermelho, eu vou chamar de apótema. Apótema. Desenho aqui para poder ficar mais nítido. Eu também tenho o ângulo interno, olha, eu tenho o meu polígono, os ângulos dele são os ângulos internos. E o ângulo central, que parte do centro da circunferência. Então, raio, do centro à borda, apótema, do centro à base, ângulo interno, que é o ângulo do polígono, e ângulo central, que é o ângulo que parte do centro da circunferência. Como é que eu calculo a área de um polígono regular inscrito? Então, a área vai ser igual ao semiperímetro vezes o apótema. O semiperímetro vezes o apótema. Aí vai vir um exemplo. Um octógono com 2 centímetros de lado e 2,4 centímetros de apótema. Qual é a área? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. O octógono tem 8 lados. Se cada lado mede 2, 2 vezes 8, 16. O perímetro desse octógono, somando todos os lados, eu vou ter 16 centímetros. Só que eu não quero perímetro, eu quero semiperímetro. Logo eu divido por 2, metade, 8. A área vai ser 8 vezes a medida do apótema. Quanto é o apótema? 2,4. 8 vezes 2,4, 19,2. Agora, as relações métricas nos polígonos regulares inscritos. Vamos falar dos principais. Começando pelo quadrado. Se eu tenho um quadrado inscrito em uma circunferência, um quadrado inscrito em uma circunferência. Vou desenhar de forma grosseira. Eu tenho a minha circunferência, tracei um quadrado. Um quadrado está inscrito na circunferência. O lado do quadrado, lado, o centro da circunferência, o centro do quadrado, o que vai do centro até a base, apótema. Então, quais são as fórmulas? O lado do quadrado vai ser igual ao raio vezes raiz de 2, o apótema raio raiz de 2 sobre 2. Um exemplo. Se eu tenho um raio 3 e um quadrado inscrito, eu quero saber qual é o apótema, só substituir 3 na fórmula. Segundo, hexágono regular. Um hexágono tem 6 lados. Então, eu tenho uma circunferência, tracei um hexágono. O lado desse hexágono vai ter o mesmo valor do raio da circunferência, lado é igual a raio, e o apótema, raio vezes raiz de 3 sobre 2. Exemplo. O raio de um hexágono regular inscrito é 1. Qual é a medida do apótema e do lado? Se o raio é 1 e o lado é igual ao raio, então o lado é 1. Substituindo 1 na fórmula, o apótema, raiz de 3 sobre 2. Triângulo equilátero inscrito. Então, eu tenho lá minha circunferência, tracei um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados dele são iguais. Tem o centro da circunferência e do polígono, que vai do centro à base, é o apótema, raio, lado. O lado é igual ao raio raiz de 3, o apótema, a metade do raio. Exemplo, se o apótema mede 10, qual é a medida do raio? A fórmula é apótema R sobre 2. Então, onde está A, eu troco pelo 10, multiplico cruzado,
Achei o valor do raio. Pronto. Já posso substituir na fórmula do lado, assim achando a medida do lado. Para poder lembrar dessas fórmulas, temos uma musiquinha que ajuda muito. Na minha tabela, eu traço triângulo, quadrado, hexágono, nessa ordem 3, 4, 6. Apótema e lado. Como que vai ser a minha musiquinha? Baseada no Jingle Bell. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. O apótema sobre 2. A raiz vai no 3 e no 2. Está faltando alguma coisa? Vejam só vocês. Coloque o raio em todos eles, todos de uma vez. Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, apótema sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Ei, está faltando alguma coisa? Vejam só vocês. Coloque o raio em todos eles, todos de uma vez.